Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, lança o Destrava, um programa para retomar obras paralisadas pelo país. Esse é o destaque de hoje, você vai ver também. Em entrevista à TV Justiça, o ministro Dias Toffoli reafirma que o STF é uma das Supremas Cortes mais produtivas do mundo. Não há corte constitucional no mundo que julgue tantos casos colegiadamente como o Brasil. Justiça Federal do Rio de Janeiro dá 90 dias para o INSS começar a reduzir as filas dos benefícios. Você vai saber como atuam os conciliadores na Justiça do Trabalho. Nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias, é muito dinâmico. O programa Destrava é uma parceria entre os poderes judiciário, executivo e órgãos de controle que busca retomar obras paralisadas em todo o país. A primeira etapa do projeto foi lançada hoje em Goiânia. Uma união contra o desperdício do dinheiro público e o desmando administrativo. De olho nas mais de 14 mil obras públicas paralisadas em todo o país, os poderes judiciário e executivo, o Ministério Público e órgãos de controle como o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União lançaram o Destrava. A parceria é para desamarrar o andamento de obras que, juntas, somam mais de 200 bilhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou o caráter prático do programa. Qual é a diferença? As outras vezes se fazia diagnóstico. O diagnóstico vai lá para um processo, vai lá para um arquivo, se apresenta à imprensa. Aqui não está se apresentando apenas e tão somente um diagnóstico, está se apresentando um programa de ação. Um programa de ação em que todos os entes aqui envolvidos estão presentes. A partir do momento que é feito um diagnóstico, como foi feito nessa questão do Destrava, a gente vai vendo as razões pelas quais as obras param. Várias delas já estão sendo endereçadas, tanto do ponto de vista técnico, no âmbito do executivo, quanto do ponto de vista político, lá no legislativo, em termos de construção legal. Do total de obras paradas no país, apenas 6%, ou seja, aproximadamente 840 obras, estão impedidas por ações na Justiça. A grande maioria está travada por questões técnicas, erros de projeto, abandono da obra pela empreiteira e dificuldades orçamentárias. Desse contexto aqui de entendimento de todos os poderes, o tribunal também, como ele tem feito, se dirigiu ao governo pedindo que ele indique obras de grande infraestrutura e de grande importância econômica e social para o país que devam ter prioridade nas fiscalizações. E isso também está nesse contexto do Destrava. O projeto piloto do Destrava será implantado aqui mesmo no estado de Goiás. Serão priorizadas 57 obras para a construção de creches em 46 municípios goianos. A expectativa é que a conclusão dessa primeira fase do trabalho ocorra até o final do primeiro semestre deste ano. Depois, o projeto será replicado para outros estados da federação. O presidente do Supremo e do CNJ destaca que depois de concluído o levantamento das obras paralisadas, os envolvidos vão ser chamados para superar os entraves identificados. E, quando necessário, a Justiça vai homologar os acordos firmados. O primeiro passo é mapear, isso já foi feito. Aí depois é fazer a checagem de dados, depois colocar à mesa todos para a busca de uma solução comum e, se necessário, inclusive levar essa solução para a chancela do Judiciário, trazendo segurança jurídica e despreocupando os gestores de eventual responsabilização futura. O trabalho do conciliador na Justiça do Trabalho busca estimular o diálogo entre partes de uma disputa judicial. Veja como atuam os profissionais dessa área no Tribunal Regional do Trabalho em Goiás. Dos 6 anos que Nayara trabalha como analista judiciário do TRT de Goiás, os últimos 2 foram dedicados ao cargo de conciliadora. O papel dela é mediar a audiência inicial do processo e ajudar empregado e empregadora a entrar num acordo. É um desafio diário, porque nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias, é muito dinâmico, né? Com problemas diferentes, às vezes surgem umas situações assim que nos surpreendem. José Ronaldo também trabalha no Centro de Conciliação, Sejusc. Às vezes o clima fica tenso e tem gente que passa mal. Expliquei para ele, para ficar à vontade, para ficar tranquilo, que aqui ele estava na justiça, mas que era um lugar onde ele poderia
de forma tranquila, resolver, conversar, e ele sempre acenava. Eu pensei que ele estava entendendo, mas na realidade ele estava começando a ter um ataque, acho que era de epilepsia. Esse, assim, é uma das situações que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Nessas horas precisa ter calma, saber ouvir, falar. Para isso, o profissional pode usar algumas técnicas. Validação do sentimento, do empoderamento, técnica do silêncio, recontextualização. Tem inúmeras técnicas objetivas que vão ajudar no processo de mediação e de conciliação, mas elas sozinhas, elas não resolvem. Então você tem que ter a sensibilidade, saber o momento certo de empregar. O TRT-18 possui mais de 20 conciliadores só aqui em Goiânia. É uma equipe que se desdobra todos os dias para resolver conflitos judiciais. Mas não pense que qualquer pessoa pode desempenhar essa função. Precisa ser servidor do Poder Judiciário e passar por um curso intenso de formação na Escola Judicial, porque a etapa de conciliação é muito importante. Se as partes conseguem chegar a um acordo, isso diminui o tempo de duração e o volume de processos trabalhistas. A cada 100 processos que chegam aqui no tribunal, mais de 40 são solucionados pelos conciliadores com a supervisão de um juiz. O conciliador, eu posso dizer que ele é a figura principal nesse primeiro contato que é realizado entre as partes. Ele surge como uma pessoa que irá fazer um elo, né? Que irá buscar essa aproximação entre as partes. O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de um ex-soldado que participou de desvio de equipamentos bélicos do Exército. Ele foi condenado pela Justiça Militar do Rio de Janeiro a mais de 5 anos de prisão por furto qualificado. O ex-militar atuava como sentinela e havia recebido R$300 para colaborar com o delito, que contou com outros 2 réus, sendo um civil e um soldado, condenados em primeira instância, mas não tomaram parte no recurso julgado pelo Superior Tribunal Militar. De acordo com a denúncia, o crime aconteceu de madrugada, quando os soldados subtraíram 6 placas de colete balístico. O material foi entregue ao civil, que encaminhou o equipamento a pessoas do crime organizado na comunidade de Nova Holanda, no município do Rio de Janeiro. No recurso julgado pelo STM, a defesa do réu argumentou que, na época do delito, ele era recruta há 6 meses e que deveria estar no posto de paraquedista e não de sentinela de guarda sem treinamento. O advogado argumentou também que o réu foi, na verdade, testemunha dos fatos e vítima de coação e ameaça por parte do outro réu militar e pediu sua absolvição. Para o relator ministro Arthur Vidigal, não foram comprovadas as ameaças sofridas pelo réu, que era a única pessoa armada no dia da ocorrência, mas que não fez nada para impedir o crime. Não há dúvida quanto à autoria e materialidade do delito, bem como quanto ao dolo de colaboração do furto, ainda que diante da responsabilidade por omissão nos termos do 29, parágrafo 2º do CPM, estando clara a consciência da ilicitude do fato, a fim de corroborar a sua culpabilidade. Dessa forma, o STM manteve a condenação do ex-soldado a 5 anos e 4 meses de reclusão por furto qualificado. E a seguir, numa entrevista exclusiva à TV Justiça, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, conta o que o STF tem feito para aperfeiçoar o judiciário. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. O INSS do Rio de Janeiro tem 45 dias para adotar providências que garantam a análise dos benefícios em até 45 dias, contados da apresentação dos documentos. E um prazo de 90 dias para disponibilizar pessoal qualificado para atendimento físico aos segurados que não consigam ou não saibam usar o sistema Meu INSS, disponível também para celulares. A determinação é do relator do caso na 5ª Turma Especializada, desembargador Aloísio Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O descumprimento da ordem acarretará multa diária de R$20 mil para a Previdência. O Supremo Tribunal Federal encerrou 2019 com o menor acervo processual dos últimos 20 anos. A integração com os tribunais foi uma das ações que contribuiu para alcançar um resultado positivo. A implementação do juízo de admissibilidade para verificar se os recursos preenchem requisitos mínimos para serem analisados também ajudou no avanço dos trabalhos da Corte.
O Supremo Tribunal Federal fechou o ano de 2019 com pouco mais de 31 mil processos em tramitação. O número é 19% menor do que no ano anterior. E mais, é o menor acervo dos últimos 20 anos. Foram mais de 115 mil decisões, quase 18 mil nas turmas e no plenário. Casos de grande repercussão foram resolvidos. O plenário decidiu que réus só podem iniciar o cumprimento da pena depois do julgamento de todos os recursos. Os ministros confirmaram ainda a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais, como o de Caixa 2, que tenham conexão com outros delitos, como corrupção e lavagem de dinheiro. Julgaram que grávidas e lactantes não podem exercer trabalho insalubre, que o transporte por aplicativos é legítimo e que réus delatados têm direito de apresentar alegações finais depois do delator. O Supremo também reconheceu a validade do compartilhamento de dados bancários e fiscais com a polícia e o Ministério Público. Uma das ações que tem contribuído para a redução no número de processos que chegam ao Supremo é a maior interlocução com os tribunais de origem. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, já visitou mais de 50 tribunais. A última visita foi ao Mato Grosso do Sul, na semana passada. O Supremo também conseguiu reduzir o número de recursos que chegaram à Corte em 2019. Foram quase 72 mil, 11% a menos que em 2018, o que foi possível com a implementação do juízo de admissibilidade, projeto estratégico criado para verificar se os recursos preenchem requisitos mínimos para serem apreciados. A medida desafogou o trabalho dos ministros, que agora podem se concentrar na análise dos recursos que estão prontos para serem julgados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Justiça. Ele falou o que o STF e o Conselho Nacional de Justiça estão fazendo para melhorar o atendimento ao cidadão. A entrevista foi concedida ao jornalista Carlos Eduardo Cunha. Ministro, diversas ações foram anunciadas e efetuadas durante os últimos tempos, contribuindo para os números recentemente divulgados. Há ações internas, como a reorganização da própria presidência do Supremo Tribunal Federal, e também ações externas. O que é que o senhor salientaria nesse sentido com relação ao material, aos processos que vêm, inclusive, de outros tribunais? Já visitamos 52 tribunais no país em 1 ano e meio de gestão. Nessas visitas, as equipes que atuam nos núcleos de recursos de agravos e de recursos extraordinários, elas visitam as equipes dos tribunais locais que trabalham com admissibilidade, levando com isso um diálogo importante para que aqueles casos que não precisam subir para o Supremo, eles não lá cheguem, fiquem nos próprios tribunais. E esse trabalho também tem sido feito através de cursos que são organizados e com uma interlocução com o próprio Superior Tribunal de Justiça, porque os tribunais locais também fazem a admissibilidade do recurso especial, que é o recurso próprio para o Superior Tribunal de Justiça. Esse trabalho conjunto, as visitas aos tribunais têm diminuído a carga de trabalho que chegaria desnecessariamente ao Supremo Tribunal Federal. E com isso contribuindo para a diminuição do acervo e para uma justiça mais rápida, mais célere, aplicando já no estado de origem repercussões gerais que já foram decididas no Supremo Tribunal Federal ou precedentes do Supremo Tribunal Federal. O senhor falou a respeito de treinamento de pessoal. É uma questão estratégica tanto internamente com relação aos servidores do Supremo Tribunal Federal, mas como dos servidores do Poder Judiciário como um todo? Sim, é fundamental isso. Iniciamos a nossa gestão em setembro de 2018 com uma reforma administrativa, com uma nova concepção de gestão que produziu também nas práticas internas uma maior celeridade do processo decisório. E também essa atuação de formação que é fundamental e agora nós faremos ainda de maneira rápida o lançamento do programa STF Educa, que é um programa que vai exatamente através da internet trazer noções de direito, noções procedimentais e esclarecer a sociedade e todo o meio jurídico de algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. Então, essa formação é fundamental.
Ministro, temos podido acompanhar o desenvolvimento de diversos instrumentos que têm sido criados para agilizar o atendimento ao cidadão, como, por exemplo, o chamado plenário virtual e dispositivos que têm sido discutidos, gerando efeitos, inclusive, no plenário físico. É um processo que está em formação. O senhor acredita que isso pode manter esse processo de mudança pode ser mantido, inclusive se acelerando esses dispositivos para que haja cada vez mais um melhor atendimento ao cidadão, ao chamado jurisdicionado? Todo modelo que inova, para ele ter sucesso, ele tem que ir aos poucos. Lembre-se das urnas eletrônicas. Elas começaram inicialmente como um teste em alguns municípios, no ano de 1994, depois no ano de 1996, que foram eleições municipais em 1/3 do país. Em 1998, nas eleições gerais, 2/3 do país, e apenas em 2002 todo o país usou urna eletrônica. Ou seja, um processo de modernização que foi feito aos poucos. A criação do plenário virtual teve sucesso exatamente por isso também. Ela se iniciou com um instituto novo, de se dar repercussão geral aos recursos extraordinários. Depois se ampliou para os agravos internos e agora foi ampliado para julgamentos de mérito, que inclui inclusive o controle direto de constitucionalidade, as ações que chamamos de controle abstrato, e com isso dando uma maior eficiência na prestação jurisdicional. Foram mais de 200 casos julgados em 3 meses no plenário virtual, não é pouca coisa. Com julgamentos de mérito, fora aqueles outros de agravos que o número é muito maior. Ministro, o acervo do Supremo Tribunal Federal é uma expressão que já causou preocupação por conta exatamente do grande número de processos que chegam ao Supremo todos os anos. E chegamos a um número significativo, o menor número no acervo do Supremo Tribunal Federal nos últimos 20 anos. Não é pouca coisa. É um trabalho de todos do Supremo Tribunal Federal, de todos os ministros, de todos os gabinetes, dos setores internos do tribunal, dos servidores e colaboradores, juízes auxiliares. É um esforço conjunto naquilo que sempre dissemos: maior eficiência, maior transparência, maior responsabilidade. Então, alguns atos de gestão, foco na colegialidade, que era uma crítica que se tinha. Então, em 2019, nós tivemos mais de 17 mil decisões colegiadas. Como eu sempre tenho dito, não há corte constitucional no mundo que julgue tantos casos colegiadamente como o Brasil. Mais de 17 mil processos é extremamente relevante e significativo, resolvendo grandes questões para a sociedade brasileira. No ano de 2019, por exemplo, julgamos o Plano Real, que ainda estava pendente há mais de 20 anos. Então, são questões que têm que ser resolvidas. Com isso, você traz mais segurança jurídica, você traz mais estabilidade, mais previsibilidade. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que é possível, dependendo do caso, flexibilizar a exigência de diferença mínima de idade na adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dispõe sobre a proteção integral a meninos e meninas até os 18 anos de idade. A lei prevê diversos direitos para assegurar que eles tenham a possibilidade de se desenvolver plenamente. Entre esses direitos, o ECA garante que, no caso do jovem ser adotado, o adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Isso para garantir que a adoção confira cunho biológico à família que está sendo constituída. Mas em um caso que chegou ao STJ, um padrasto 12 anos mais velho que a enteada buscava obter a adoção unilateral dela. Ele alegou que, apesar da diferença de idade entre adotante e adotado ser menor do que a estabelecida em lei, ele convivia em união estável com a mãe da menina desde 2006, quando assumiu a responsabilidade e os cuidados com a garota, como se fosse filha. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que não se percebe no caso situação jurídica capaz de causar prejuízo à adotanda, já que a mãe biológica está de acordo com a adoção. A quarta turma determinou que o processo volte à primeira instância para que o juiz prossiga com a instrução do caso, ouvido o pai biológico. No próximo bloco, Justiça da Paraíba condena o Google do Brasil a indenizar deputado estadual por danos morais por causa de um vídeo ofensivo. Justiça é você fazer a coisa certa.
É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você e para todo mundo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou um recurso que tentava impedir a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Sérgio é o jornalista que postou numa rede social mensagens que teriam conteúdo racista. O recurso no Supremo foi apresentado pelo autor de uma ação popular que havia conseguido suspender a nomeação, mas perdeu o caso quando chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Dias Toffoli afirmou que não houve controvérsia na decisão do STJ. O Tribunal de Justiça da Paraíba condenou o Google a pagar uma indenização de R$10 mil ao deputado estadual Ataídes Mendes Pedrosa, conhecido como Branco Mendes, por danos morais. O Google teria veiculado um vídeo ofensivo à honra do parlamentar por mais de um ano. Segundo a sentença, o provedor de internet tem responsabilidade civil por danos provocados a terceiros. A decisão cabe recurso. E a Justiça de Esperantinópolis, no Maranhão, condenou o município a exonerar todos os servidores contratados temporariamente e a nomear os aprovados e classificados dentro do número de vagas no concurso público feito em 2015 pela Prefeitura. O município também foi proibido de realizar contratações sem concurso público, exceto cargos comissionados destinados à direção, chefia e assessoramento. Bem, agora a gente vai ver uma reportagem sobre meio ambiente. Você sabia que nenhum cidadão pode cortar árvore em área pública? E mesmo se ela estiver no terreno de casa, precisa de autorização do órgão ambiental, dependendo aí da espécie. O poder público também tem que seguir uma série de critérios para o corte. A paineira barriguda foi condenada à morte. A árvore que durante muitas décadas trouxe sombra e beleza para esta quadra residencial em Brasília teve que ser cortada pela administração pública. Segundo o governo, a espécie sofreu o ataque de uma broca. Por causa da doença, a árvore poderia cair. Mas o risco de queda não é o único motivo que justifica o corte em área pública. Uma árvore também pode ser derrubada quando ameaça a rede elétrica, a estrutura de uma construção, a rede de esgoto ou de água. Nestes casos, a administração pública não precisa de autorização de um órgão ambiental. O morador não pode cortar nenhuma árvore na rua. Agora ele pode fazer o pedido à administração pública. Mas aparece cada um. Já recebemos pedidos aqui de moradores querendo retirar a árvore porque estava atrapalhando a vista do lago. Então, há-se essa necessidade realmente de vistoriar e tomar aquela medida que realmente é tecnicamente necessária. Nas áreas privadas, assim como nas públicas, as regras para o corte variam de cidade para cidade. Aqui em Brasília, há uma lista com 12 espécies tombadas que só podem ser retiradas pelo morador depois da aprovação do Instituto Brasília Ambiental. Dessa lista fazem parte o pequi e os ipês. Já as espécies comuns não precisam de autorização para serem cortadas. Mas o cidadão deve comunicar ao órgão ambiental. Independentemente da espécie ser tombada ou não, é preciso pagar uma taxa. Cada árvore suprimida ele tem que depositar um valor de R$ 140 no Fundo Único do Meio Ambiente, que é o FUNAM, e esse valor é destinado para plantio de novas árvores em área pública. O Jornal da Justiça termina aqui. Às 8 da noite você acompanha um programa inédito do História e Justiça com o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E logo depois do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. É a história de como o judiciário está ajudando mulheres vítimas da violência no Rio Grande do Sul. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 619-9260-6116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.